Vou mostrar nesse vídeo como fazer a conversão das polilinhas, as chamadas 3D poly, as polylines 3D, para as 2D poly. As polylines nós chamamos de LW polyline ou Lightweight polyline. As nossas rotinas da Sanegraph de interpolação de cotas, elas funcionam muito bem até, mas entre polilinhas do tipo 2D poly. Então, às vezes, o projetista recebe uma topografia e as curvas de nível estão no formato de 3D poly. Então, o objetivo aqui é mostrar, então, usando o BricsCAD, que eu estou com ele aqui na tela, de fazer, então, a conversão em bloco de várias curvas de nível ao mesmo tempo, de um tipo para o outro e elas se tornarem interpoláveis. Então, aqui eu vou começar um desenho novo, usando o template 1000, aparece aqui o nosso template Sanegraph 1000, e aqui eu vou inserir, através do comando Insert Block, eu vou usar o comando Browse e vou buscar na pasta a topografia, já vou dar o comando Explode, etc. E vou dar o Zoom Extents, e aqui aparece então a nossa topografia. Aqui eu tenho várias curvas de nível, elas já estão no layer da interpolação, se chama curvas, underline, de, underline, nível, curvas de nível. Então, você dá o comando list nessas curvas aqui. Primeiro, nós vemos aqui que ela é do tipo polyline, ou seja, aquela 3D poly, e elas têm elevação. Essa é a curva 434, que aparece os vértices da curva, e assim por diante. Uma outra curva do lado, por exemplo, se eu clicar nessa outra curva aqui, é a curva 433 e assim por diante. Eu vou colocá-la no layer corrente. Então, nosso layer corrente agora é este aqui, curvas de nível, e eu vou congelar, vou dar o comando freeze e vou congelar isso aqui que está nos atrapalhando. Ok, quero o layer 0. Então, eu tenho as curvas de nível, que eu preciso, então, converter de um tipo para outro. Se eu usar, por exemplo, o comando aqui de lançar marcador de nó da rede. Esse marcador, que é um ponto cotado, quando eu clicar nisso aqui, as curvas estão inadequadas ainda neste momento. Cliquei na rotina, ele pede, clique no ponto desejado. Se eu clicar entre essas duas curvas, que teoricamente ele deveria interpolar, ele dá essa mensagem de erro, porque ele não conseguiu fazer essa interpolação. Então, qual é a operação aqui? Dentro do menu Modify do BricsCAD, tem esta opção aqui, Convert Polyline. Então, eu vou usar esse comando de converter polyline, disparando o comando. Aqui embaixo ele pede o tipo de conversão. Eu quero a opção L, de Lightweight. Vou dar a opção L, Enter. Aí ele pede para eu selecionar as polylines. Eu vou pegar em bloco, vou pegar todas essas aqui. E vou dar o Enter. E vou dar outro Enter para finalizar o comando. Então, essas polilinhas aqui agora, elas passaram a ser do tipo Lightweight Polyline, ou 2D Poly. Você der o comando List aqui agora, nessas polilinhas, uma delas qualquer, ele vai mostrar que aparece aqui, ó, ela é do tipo LW Polyline, tem a mesma elevação, né, mas já é do tipo, então, Lightweight. Então, agora, em cima dessas curvas de nível, se eu usar o comando aqui de lançar nó da rede, pede de novo, clique no ponto desejado. Então, vou clicar entre duas curvas de nível. A primeira vez ele pede para confirmar a distância vertical, essas curvas são de metro em metro, só na primeira vez que ele pede para confirmar, e gera para mim a cota interpolada. Então ele gerou aqui uma cota interpolada. Se eu clicar nesse outro aqui, tem outra cota interpolada. Se eu clicar aqui, tem outra cota interpolada, e assim por diante. Por quê? Vou dar o ESC. Por quê? Essas curvas de nível, então, elas já são do tipo que a nossa rotina de interpolação entre curvas utiliza. Tá? Então, basicamente, o comando dentro do BricsCAD é Modify e Convert Polyline. Ela converte, então, de um tipo para o tipo que nós queremos, que é a LW, Lightweight Polyline. Basicamente, é esta a nossa operação.